nossa reflexão, o título da nossa reflexão agora é Déficit de realidade e isolamento afetivo. São dois fenômenos, vamos falar sobre dois fenômenos muito atuais, que estão acontecendo, são característicos da nossa sociedade atual, pós-moderna, uma sociedade materialista, uma sociedade materialista e racionalista. E, bom, vamos tentar encontrar qual é a relação entre um e outro, compreendê-los assim rapidamente e encontrar a relação entre um e outro. Vocês irão me ajudar participando, vocês vão convido vocês a colocar em ação o seu sentido comum, que é a inteligência que Deus dá aos que têm um coração simples, para captar das coisas que são apresentadas aqui, das informações que são dadas, para captar aquilo que vocês reconhecem no seu cotidiano, aquilo que a partir do seu conhecimento, da sua experiência, vocês podem ver que é real ou não. Então, déficit de realidade, o que seria? O déficit de realidade é uma compreensão fragmentada da realidade, uma compreensão reduzida, assim, enquadrada. É quando o nosso conhecimento da realidade não combina com a nossa experiência. O déficit de realidade acontece, por exemplo, quando uma criança não sabe que o leite vem da vaca. Ela pensa que o leite vem da caixinha, que ele é industrializado. Ou então quando um adulto não sabe que um urso, no seu estado natural, no seu ambiente natural, ele é um animal, não é um animal dócil, não é um animal fofo. Ou quando, tomando o exemplo que o Padre Solano usou ontem, quando uma pessoa não quer contratar como secretária uma pessoa que é surdo-muda, porque imagina que o filho vai se contagiar disso. E tem pessoas, inclusive, que imaginam que a pobreza contagia, né? Tem pessoas que imaginam que você, tendo contato com uma pessoa mais humilde, você vai modificar a sua situação econômica. Isso tudo é déficit de realidade, uma compreensão fragmentada, uma compreensão distorcida da realidade. E o isolamento afetivo, então? Bem, o isolamento afetivo é complexo, é difícil de definir, é difícil de encontrar qual é o fator desencadeante. E como sendo um processo, tem diferentes estágios. Está muito presente na nossa sociedade atual. Talvez muitos de nós já tenhamos sentido isolamento em alguma medida. O isolamento afetivo acontece, esta é uma imagem que representa, eu achei que representa bem, porque o isolamento afetivo, no seu estágio mais grave, seria como estar preso dentro de uma cápsula no seu interior. A interioridade é aquela dimensão da pessoa que está relacionada ao espírito. É aquela dimensão da pessoa que é o lugar do encontro. Nós já vamos falar do encontro mais adiante. É o lugar do encontro e, portanto, também é o lugar onde acontece o isolamento, infelizmente. Acontece quando a pessoa se sente encapsulada, mas dentro do seu interior. Não consegue estabelecer o contato com a realidade. Portanto, não consegue perceber o seu lugar na realidade. Não consegue perceber que ele tem um lugar e tem uma função e tem um chamado. Não consegue ver que há fora pessoas que necessitam da sua ação e que você também necessita dessas pessoas, necessita de outras pessoas. Porque o ser humano não consegue se autorrealizar sozinho. O ser humano não faz nada sozinho. O ser humano precisa de outros. Ele se define, na verdade, se define com relação aos outros. Ele existe com relação a outras pessoas. Ele se desenvolve nas relações interpessoais. Ele se autorrealiza em função de outros. De que jeito eu vou realizar uma função social, por exemplo? De que jeito eu vou realizar aquilo que é o meu chamado?
se eu não estou em função de outros, se eu não estou em relação aos outros, se eu não estou fazendo algo para melhorar o mundo, melhorar a vida de todas as pessoas. Então, o isolamento afetivo, no seu estágio mais grave, é como estar preso naquela cápsula e não conseguir estabelecer o contato, a ponte com outra interioridade. Será que existe relação entre esse déficit de realidade e o isolamento afetivo? Nós pensamos, alguns de nós estamos pensando, estamos percebendo, vamos ver se vocês concordam. Estamos pensando que a relação está aqui. Percebem o que está representado na imagem? Esta é a capa de um livro que foi publicado há pouco na Itália, eu ainda não li, é de Marco Lancini, e ela mostra já na capa, ou seja, a capa já mostra do que se trata do livro. O nome do livro é Isolamento Social, a solidão de uma geração hiperconectada. Ou seja, em um mundo onde supostamente nós estamos todos conectados, todos comunicados, os jovens cada vez mais estão isolados, estão sozinhos. E não só os jovens, há adultos também, há idosos também, há crianças também, cada vez mais. Outro dia eu vi uma postagem na rede social de uma senhora, uma moça que falava do avô que estava com um problema semelhante de isolamento e ela atribuía ao celular. Eu não averiguei bem como é o caso, mas lembrei agora com isso aqui. O que nós podemos ver lá na imagem? O que é isso? Isso é um celular, né? É um celular, e dentro do celular o que nós vemos? Uma pessoa, certo? Mas que tipo de pessoa? Qual é a idade da pessoa? É um jovem, né? O Papa Francisco também mencionou esse problema numa mensagem que ele mandou aos jovens agora não é o nome do evento, Jornada Mundial da Juventude, falando, se referindo dessa cultura que quer os jovens cada vez mais isolados dentro do mundo virtual, cada vez menos atuantes, fechados em si mesmos, sem ouvir o chamado, sem agir, sem saber o que eles devem ser e o que eles devem fazer. E o Papa chama os jovens a levantar-se, a despertar-se, a voltar a sonhar, a voltar a ter ideais e a fazer e a ser quem eles devem ser. Aí está, quem sabe, onde começa todo o nosso problema. Isso é uma televisão, tá? Uma tela de televisão. Porque o problema começa quando esse elemento chegou às nossas casas, quando a televisão começou a chegar à sala de nossas casas. Muitas famílias tinham, antes da chegada da televisão, a imagem de Nossa Senhora colocada num móvel no centro da sala ou num lugar importante da sala, em torno da qual a família se reunia para rezar o rosário, para compartilhar. Mas com a chegada da televisão, a imagem de Nossa Senhora foi removida daquele lugar tão importante e neste lugar foi colocada a tela da televisão, em torno da qual a família continuou se reunindo, mas já não para compartilhar, já não mais para rezar juntos, senão para absorver aquele conteúdo que a tela nos passa. E foi a partir deste momento que a televisão, que as emissoras de televisão começaram a controlar o pensamento e o comportamento de todo o povo brasileiro. Todo não, graças a Deus, né? Tem alguns que não se deixam levar por qualquer conteúdo.
vem das telas. Mas, de modo geral, foi a partir da chegada da televisão que começou um certo controle, uma homogeneização do pensamento e do comportamento. E acontece o seguinte: essas telas, a tela da televisão é uma janela para a realidade, porque quando chegou a televisão nós pensamos, que bom, agora nós vamos poder saber o que acontece no Brasil e no mundo. Mas é uma janela para a realidade? Será ou não? Até certo ponto poderíamos dizer que sim, é uma janela para a realidade, mas para uma realidade X. Não é como a janela que você abre de manhã e você vê a luz do sol e você vê se está chovendo, você sente a chuva, ou se está ventando, ou se há um sol bonito. Você vê as pessoas que passam pela frente, você cumprimenta. É uma janela mediada para a realidade, para uma realidade. A televisão é uma janela para uma realidade mediada. Será que a televisão nos mostra um conteúdo que está de acordo com os nossos anseios mais profundos como seres humanos, que está de acordo com os nossos anseios, com as nossas angústias como pais? Ou será que aquele conteúdo que vemos na televisão está de acordo com os interesses daquelas empresas que o patrocinam, que o mantêm, que produzem esse conteúdo, que produzem... Pode ser também o governo também patrocina. Essas empresas, o Estado, né? Essas empresas, o interesse delas não é na educação do seu filho, do seu aluno, não é em que ele cresça, que ele seja o que ele deve ser, mas o interesse delas é manter-se no mercado e atingir mais mercado e dar lucro para os seus investidores. Mas a realidade atual, de hoje, já não é mais de uma tela por cada casa. É uma realidade assim, muitas telas na nossa casa. Às vezes uma pessoa utiliza mais telas, porque nós temos computadores, tablets, celulares, a televisão continua. Então a nossa realidade é assim, tecnologia por todo lado, ninguém está livre dela. E o que faz isso? O que faz é que nós vejamos a realidade por muitas janelas, por mais janelas, mas é uma realidade mediada. Portanto, produz, ainda mais potencializa o conhecimento deficitário da realidade, não o conhecimento da realidade real. Acontece que o déficit de realidade, ele traz consigo, ele desencadeia outros déficits. O déficit de pensamento, de sensibilidade, de humanidade e de sentido. E depois do déficit de sentido, vem o perigo do isolamento profundo. Esses déficits não acontecem assim, nesta sequência necessariamente. Eles vêm meio que integrados, todos juntos, um potencializa o outro. Nós vamos pensar um pouco mais em cada um deles. Quem nos ajuda a entender esse processo é Catherine Lecuyer. Ela é autora do livro Educar na Realidade, um livro que está sendo promovido também neste evento, está disponível na livraria da Canção Nova. E ela nos ajuda respondendo essa pergunta sobre que lugar ocupa a tecnologia na educação, ou que lugar deveria ocupar a tecnologia. Ela escreveu o livro por causa das nossas angústias nessa realidade atual, porque hoje nós temos problemas que não tínhamos antes. Há problemas que os nossos pais antes, nossos avós não tinham o que pensar, decorrentes da tecnologia, dessa tecnologia onipresente. Como, por exemplo, devo
comprar o celular do meu filho de 9 anos ou não? Devo controlar o que ele vê ou não? Devo deixá-lo fazer a tarefa enquanto utiliza o celular? Devo deixá-lo comer? Outro dia um rapaz me perguntou, porque o filho pequeno de 2 anos, só come com o celular em frente, vendo animações infantis. O livro, então, ele trata do lugar da tecnologia na educação, e Catherine Lecuyer diz que educar na realidade é educar para a época atual. É preparar as crianças e jovens para ingressar no mundo virtual. Porém, essa preparação é feita no mundo real. Isso é o que defende Catherine Lecuyer. Ela é uma autora canadense, ela é doutora pela Universidade de Navarra em educação, também é advogada, já trabalhou para empresas de comunicação, então ela entende de como funciona o mercado, a influência dele até na educação. Ela diz que educar na realidade também é educar na curiosidade. Educar na Curiosidade é o nome do outro livro que ela publicou, o primeiro livro publicado no Brasil, nós vamos falar dele em outro momento, mas se trata de preservar aquele impulso natural de curiosidade, de assombro que tem as crianças e que tem o ser humano e que nós estamos matando. Ela fala também que educar na realidade é educar com realismo, e significa educar considerando, respeitando a natureza humana e a natureza de cada etapa de desenvolvimento e também a natureza específica de cada pessoa. Passamos para o déficit de pensamento, que acontece da seguinte forma. Por exemplo, os jovens, as crianças também, estão muito expostos a esse tipo de conteúdo cada vez que entram em qualquer dispositivo tecnológico. É claro que na internet nós temos muitos conteúdos muito bons, informativos, até mesmo a canção nova está na internet. A questão é que quando as crianças e jovens, pessoas que não têm desenvolvida a maturidade para buscar o seu conteúdo, ela encontra facilmente, se encontra com conteúdos vulgares. E eu nem digo vulgar no sentido de moral, mas no sentido de que esse tipo de conteúdo não oferece nada de significativo para as crianças, para os jovens. Não oferece nada que os ajude a crescer, a desenvolver-se em nenhum aspecto. São conteúdos vazios. É uma imagem de um clipe muito famoso, né? E o que acontece? O déficit de pensamento acontece pelo seguinte: nós desenvolvemos uma memória biográfica, uma memória real, uma memória que é explícita, baseada nas experiências reais, e a partir dessa memória que nós tomamos as nossas decisões. Se nós vamos por um caminho, por exemplo, nós precisamos recorrer à nossa memória para repetir, para chegar ao nosso destino, se é um destino conhecido. Se nós vamos a um restaurante, por exemplo, a primeira possibilidade que nos surge na mente é o restaurante conhecido. Nós recorremos à nossa memória, mas a nossa memória explícita, a nossa memória biográfica, a nossa memória é construída pelas nossas experiências e principalmente pelas nossas experiências com outras pessoas. Acontece que na falta dessa memória biográfica, dessa memória explícita, e no excesso de uma memória falsa, uma memória construída por esse tipo de imagem, o adolescente, a criança, toma uma coisa por outra. No momento de tomar suas decisões, de realizar as suas ações, ela recorre, na falta de memória biográfica, ela recorre à memória falsa, a memória que é produzida com imagens da mídia.
dos modelos como esse, das personalidades. Então, o que acontece? Por exemplo, quando um rapaz ou uma moça se interessa por uma pessoa do sexo oposto e gostaria de conhecer melhor essa pessoa e gostaria de, quem sabe, construir laços de confiança, quem sabe formar uma família, o que acontece? Que tipo de decisão a pessoa toma? Porque quando a pessoa é jovem, adolescente, ela não tem muita experiência disso. E se não conta com uma experiência de narrativa a partir de pessoas com as quais ela tem um laço de confiança e não conta nem sequer com a experiência simbólica que traz a boa literatura, por exemplo, ela não conta com experiência nenhuma, ela só conta com essas imagens. Então, o que ela faz? Uma moça, como é que ela imagina que vai atrair o rapaz que ela está gostando? O que ela imagina que é valorizado na mulher? Ela vai pensar inconscientemente que o que se valoriza na mulher, a forma dela atrair o rapaz, é essa forma que está ali. E a mesma coisa o rapaz, os rapazes são mais tímidos, né? Quando eles querem conversar com uma moça, de que forma ele vai imaginar que ele tem que tratar a mulher? Ele vai imaginar, se recorre à sua memória falsa, ele vai imaginar que deve tratar a moça desse jeito, assim? Isso tudo, os conteúdos vulgares, e não são só não é só esse tipo de conteúdo específico aqui, videoclipes, que são vulgares, mas todos aqueles conteúdos que não têm sentido, que não oferecem nada para o crescimento da pessoa. Isso tudo vai produzindo um desconhecimento dos processos humanos mesmo, um desconhecimento de que as nossas ações têm consequências, uma falta de reflexão sobre as nossas ações. O déficit de sensibilidade, e a sensibilidade é o que nos permite reconhecer a pessoa concreta e não ver a todas as pessoas como entes ou como seres que são importantes na medida em que nos oferecem alguma vantagem ou algum afago. A sensibilidade é o que nos permite reconhecer o sofrimento no rosto das pessoas. Isso está relacionado com a campanha da fraternidade também, né? Como você vai sentir compaixão se você não tem sensibilidade nenhuma, se você perdeu esse aspecto humano. Como se produz o déficit de sensibilidade? Por exemplo, vocês já viram alguma cena parecida? Já viram? Eu acredito que todos já viram algo assim. Um grupo de jovens juntos no mesmo espaço, fechados dentro de uma bolha, a bolha do celular, do dispositivo tecnológico. E observem que eles nem sequer estão se comunicando entre eles, porque eles poderiam estar se mandando mensagem, como brincando, pelo WhatsApp, mandando mensagem para o outro, mas nem isso está acontecendo, porque as expressões deles não mostram isso. Se eles estivessem se comunicando entre eles, rolaria alguma expressão facial, algum riso, mas não, eles estão fechados na sua bolha. Uma vez eu fui a uma festa de 15 anos e eu imaginei que encontraria os jovens dançando, brincando, comendo, bebendo, brigando, qualquer coisa, menos isso. Cada um no seu celular e todos sentados, todos no mesmo espaço, passivos, paralisados, paralíticos. E isso tudo vai gerando uma incapacidade de expressar as suas emoções, porque também temos que considerar que a comunicação através das telas, através dos dispositivos tecnológicos, ela não é uma comunicação fluida. O padre Solano falava ontem que quanto menos comunicação, mais isolamento, tá certo? Quanto menos comunicação, mais isolamento. Mas se trata de uma comunicação real, uma comunicação autêntica, uma comunicação humana. A comunicação que nós fazemos através das telas, ela é mediada, ela é muito mediada.
Eu tenho diante de mim uma tela, um dispositivo, e me comunico com outra pessoa, outras pessoas, mas elas também têm um dispositivo diante de si. Aí se perde muito. Não temos todos os canais de comunicação. Para que a comunicação seja autêntica, eu tenho que utilizar todos os canais comunicativos, não apenas o meu discurso, mas as nossas expressões, o olhar, os movimentos. Caso contrário, não é uma comunicação fluida. Então, as pessoas vão perdendo a sensibilidade e a capacidade de expressar-se e de entender os demais. E isso vai gerando isolamento. O déficit de humanidade acontece quando a pessoa vai perdendo a empatia, vai perdendo a noção do valor da pessoa. A noção do valor das outras pessoas é a noção do valor de si mesmo como pessoa. E na falta de memória biográfica, memória explícita, memória real, a pessoa vai tendendo, sim, a banalizar, a achar que não tem problema, não tem problema matar. Claro, porque nos joguinhos o pessoal mata e é sangue por todo lado. Tem uns jogos que se passa por cima das pessoas com carro, né? Total, depois elas ressuscitam. E aí tem um déficit de realidade, porque na realidade as pessoas não se levantam depois que você passou por cima com o carro. O professor Pierre-Louis de Piazzi conta um exemplo, esqueci de contar antes, mas é pertinente agora também. Ele conta um exemplo de um rapaz, certa vez, que assassinou a outro numa festa noturna da seguinte maneira: ele deu uma cadeirada no outro, na cabeça. E quando ele foi para a delegacia, ele estava em estado de choque, porque não conseguia compreender como foi possível que o outro falecesse. Ele disse, inclusive, que dos filmes, o que quebra é a cadeira, não é a cabeça da pessoa. Isso tudo vai gerando uma falta de empatia, uma falta de consciência, uma falta de noção do valor da pessoa humana. O déficit de sentido. E agora vamos ver se vocês concordam comigo que Catherine Lecuyer diz que se gerou um mito na nossa sociedade, uma crença de que os nativos digitais, os mais jovens, os que já nasceram no mundo tecnológico, eles teriam capacidades superiores. Eles seriam como pessoas de outra raça, mais inteligentes. Seriam dotados de uma capacidade de fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Ali nós vemos na imagem um menino que está provavelmente fazendo a tarefa, ou vamos pensar aqui que ele está fazendo a tarefa da escola. Ele está ao mesmo tempo conversando no chat com 2 amigos no WhatsApp. Ele está escutando música no auricular e ao mesmo tempo ele está vendo lá a partida de futebol ou algo assim. E supostamente ele teria a capacidade de fazer tudo isso. Se fosse verdade, não seria proibido dirigir com o celular? A verdade é a seguinte, bom, vocês me ajudam. Será mesmo que um menino de 10, 12 anos consegue realizar a sua tarefa e ao mesmo tempo fazer todas essas coisas com todos esses aparelhos ligados? Não, você acha que não? Ele até faz assim, mas no dia seguinte, quando ele for apresentar a tarefa na escola, será que ele vai lembrar que tarefa ele fez? Se é que ele fez? Será que ele vai lembrar do que se trata? Ele vai conseguir explicar qual foi o cálculo que ele fez? Qual foi o tema que ele desenvolveu? Quem é professor sabe muito bem que no dia seguinte, se o menino trouxer à escola, levar à escola o seu caderno, o seu livro, já estamos no lucro. Se ele lembrar de levar o material, é porque a mãe colocou na mochila no dia anterior. Não é verdade que os nativos digitais tenham capacidades superiores. Sabe por quê? Olha lá o menino. Ele é um ser humano. Ele continua sendo um ser humano.
A única coisa que modificou foi o nosso ambiente cheio de telas. Mas nós continuamos sendo seres humanos, seres movidos pelo Espírito, seres movidos pelo sentido da vida. Isso tudo vai levando a uma falta de sentido, porque o jovem, com tantos estímulos, tantos barulhos, tudo de uma vez, vai perdendo a noção do que vale a pena. De que forma ele vai saber o que procurar na internet, se ele está aturdido por tantos estímulos? De que forma ele vai escutar você? Quando você chama o menino para jantar, ele não te ouve, nem para comer ele vai. Só se você mandar a mensagem pelo WhatsApp, aí é capaz dele ir, né? Capaz de atender o chamado. Ele acaba não sabendo o que vale a pena. Ele acaba não dedicando o tempo para a reflexão. De que jeito o seu filho vai sentir o chamado que Deus o faz para realizar algo, para trazer ao mundo a novidade que só ele pode trazer, mas ele não sabe qual é, porque ele perdeu o sentido de tudo. Isso tudo vai deixando o adolescente, a pessoa vulnerável. A adolescência é uma etapa de vulnerabilidade. Vai deixando vulnerável porque o adolescente se torna apático ou ansioso, com uma sensação de que já viu de tudo, uma sensação de que precisa mais, um estímulo mais excitante, mais intenso. Por isso que ele busca vícios, coisas que viciam, estímulos mais fortes, mais violentos, mais extravagantes. Alguns até se lançam a fazer coisas que são perigosas por falta de sentido. Alguns, inclusive, o adolescente se torna vulnerável, inclusive aos grupos radicais, ao apelo de grupos radicais ou ideológicos também. Isso tudo vai abrindo caminho para o isolamento do jovem, para o isolamento da pessoa, porque ela vai se fechando lá dentro do celular. Ou seja, aqui temos que entender uma coisa. Os dispositivos tecnológicos, a tecnologia em si, é uma bênção, é uma maravilha, é uma mão na roda, nos traz imensas possibilidades, é fruto da criatividade humana, é fruto do impulso criativo interno que na verdade provém de Deus. Porém, nós não sabemos utilizar. Nós não sabemos que para utilizar a tecnologia, nós precisamos antes desenvolver as virtudes necessárias. Porque uma tecnologia é uma tecnologia. Por exemplo, uma faca é uma tecnologia. Só que uma criança para utilizar uma faca, precisaria antes saber como ela funciona, saber quais são as possibilidades e quais são os perigos. Você não dá uma faca para uma criança pequena, porque ela pode não saber utilizar, pode acontecer um acidente. Acidente não, é evidente que ela não vai saber utilizar. A mesma coisa acontece com os dispositivos tecnológicos, só que nós não sabemos. E por que nós não sabemos? Bom, nós não sabemos porque é um fenômeno bastante recente. Então nós não sabemos quais são os efeitos a longo prazo. E quando se sabe, quando tem alguém que sabe, não compartilha tão fácil conosco. Nós não temos essas informações disponíveis na mídia. Nós não temos essas informações disponíveis em nenhum lugar. Nós não temos acesso às fontes científicas sérias. Não temos campanhas governamentais para nos informar. No programa da Fátima Bernardes, nós não podemos esperar que se faça um debate sério, maduro, sobre esse tipo de coisa, com diferentes posições. Ou sim, eu não assisto o programa da Fátima Bernardes, mas eu imagino, pelo que eu vejo, eu imagino que esse tipo de reflexão não podemos esperar que aconteça ali, por exemplo. Então,
Acreditamos, alguns de nós, que este isolamento, esses déficits de realidade, de pensamento, de humanidade, de sensibilidade, de sentido, que são trazidos, potencializados pelo mau uso que fazemos das tecnologias, nós acreditamos que isso é um mal da nossa época, que é um mal do nosso século, quem sabe. Eu convido vocês agora para assistir um vídeo pequeno, que é, na verdade, um clipe de uma banda musical. Ele mostra de forma artística esse fenômeno, isso que está acontecendo. Talvez um pouco exagerado, mas vai dar para que nós possamos captar algumas das cenas e relacioná-las com aquilo que nós estivemos falando e relacioná-las também com aquilo que vocês podem ver no seu cotidiano. Pode ser? Eu convido vocês. Então, conseguiram identificar algumas dessas cenas com as cenas do nosso cotidiano, assim, com coisas que acontecem. Bom, graças a Deus, a vida não é toda essa desgraceira que mostra ali, no sentido de que não é todo tempo, em todo lugar, que é tudo ruim. Nós temos belezas na realidade, nós temos beleza na nossa vida, apenas perdemos
À medida que perdemos a sensibilidade, não a podemos ver, mas elas existem, graças a Deus. Mas é que o filme, o clipe trata desse tema, então ele tenta mostrar de uma forma muito contundente, muito incisiva. Nós vimos ali até a cena referente ao suicídio, porque muitas pessoas estão chegando a esse ponto, também muitos jovens, e é por conta do isolamento afetivo, é por fato de estarem tão isolados, tão enclausurados, de se sentirem tão desamparados, que não podem estabelecer a comunicação com alguém, com alguma pessoa que poderia ajudar. É por essa falta de abertura que acabam se fechando tanto, que acabam acontecendo essas coisas. É por isso que nos últimos anos nós temos visto a preocupação com o suicídio, campanha de suicídio que acontece no mês de setembro, né? Acho que nem todos os casos que acontecem são noticiados, mas a gente fica sabendo de casos que acontecem perto da gente e o coração da gente se fica destruído. Por que eu não estava aí naquele momento para tentar fazer alguma coisa, para segurar a pessoa e não deixar que ela se jogasse? É por isso que nós estamos aqui, fazendo essa reflexão também, porque nós, como pais, como professores, temos a responsabilidade, temos a obrigação de assumir esse nosso papel e tratar de proporcionar uma educação que favoreça o desenvolvimento, o amadurecimento de fato das crianças, das nossas crianças e jovens. E acontece que isso não está sendo feito. Não está sendo feito por nosso sistema educacional, infelizmente, e isso acontece por conta dos modelos educativos equivocados. Amanhã a Bia vai falar sobre os modelos educativos, vai esclarecer um pouco melhor esse aspecto. Nós, hoje em dia, nem sequer, nós queremos educar, pensamos em educar, a educação formal diz que vai educar seu filho, mas na verdade nós nem sabemos, não temos um conhecimento antropológico sobre o que é o ser humano. Nós vamos educar o quê? Estamos esquecendo o que é o ser humano e o que é a educação. O que é a educação como desenvolvimento da pessoa a partir daquilo que ela realmente é, a partir da realidade da pessoa. A Bia vai falar sobre isso. A partir do chamado, ou tratar de descobrir o chamado que cada pessoa tem para realizar neste mundo, o chamado que Deus nos faz. Na verdade, a nossa educação está baseada só em instrução, e é esta questão, mas eu vou deixar com a Bia. Então, no livro Educar na Realidade, Catherine Gouillet nos diz que para educar na realidade é preciso primeiro conhecer a realidade. Bom, e para isso nós vamos ter que fazer um esforço. As famílias precisam fazer esforço. Os bons professores precisam fazer esforço de procurar conhecer a realidade juntos, entre nós, porque, como dissemos antes, não temos campanhas, não temos nada que vem de cima. Nós mesmos é que vamos ter que buscar conhecer a realidade, apoiarmos entre nós. Ela diz, e essa é uma mensagem importante, que o tempo gasto no mundo virtual é exatamente o tempo que nos falta para as relações interpessoais reais. Tempo gasto no mundo virtual é tempo que falta para as relações interpessoais reais, é tempo que falta para as atividades realmente importantes, para as atividades que promovem o crescimento verdadeiro. Sim, essa é uma informação que, se fosse mais difundida, poderia nos ajudar a ter uma ideia, a ter uma noção da gravidade do problema. Alguma vez vocês já ouviram falar de que os especialistas, os executivos das empresas que produzem tecnologia, que produzem dispositivos ou que produzem
conteúdos midiáticos, conteúdos a empresa YouTube, Google, por exemplo. Esses executivos, esses especialistas, esses técnicos, eles não incentivam o uso do celular pelos seus filhos. Pelo contrário, eles matriculam seus filhos nas escolas que se orgulham de oferecer uma educação humanizada, uma educação que não, longe das lousas digitais, longe da tecnologia. E a explicação que eles dão para isso é simples. Acontece que a tecnologia, as telas, prejudicam o pensamento crítico, prejudicam o desenvolvimento da empatia. É simples assim. Steve Jobs dizia que preferia conversar mais uma tarde com Sócrates do que realizar atividades no computador. Este título saiu no New York Times e saiu replicado em algum meio aqui no Brasil também, mas não tem muita difusão. Vocês já sabiam disso? Alguém já ouviu falar disso? Que os produtores dos conteúdos não deixam seus filhos utilizarem o celular. Há um neurocientista alemão, Manfred Spitzer, ele não deixa os filhos utilizarem o celular até os 18 anos. Claro que ele é chamado de radical. Aqui temos Steve Jobs curtindo com a sua família, porque ele considerava que isso é importante, a vivência, as experiências, as interações interpessoais na vida real. Mas então o que fazer? Nós vamos nos perguntar agora, tá? A realidade é nefasta com esse negócio de tecnologia, mas o que nós podemos fazer? Eu chego em casa hoje e recolho todos os equipamentos tecnológicos e eu os destruo. Fica pouco realista, porque nós também utilizamos, mas nós podemos muito bem reduzi-los. Nós podemos apagar a metade, desligar a metade deles, ou eliminar a metade deles, ou eliminar aqueles que podemos eliminar. Nós podemos reduzir. Outra coisa que podemos fazer é o que sugere Catherine Lecuyer no livro Educar na Realidade. Configurar o meio para que seja mais atraente para uma criança ver a vida em 3 dimensões do que sentar-se na frente de um computador. Ou seja, colocar a nossa criatividade para funcionar, a nossa cooperação para funcionar, porque temos que nos ajudar entre nós, e começar a criar alternativas, a oferecer oportunidades de atividades que sejam realizadas na vida real e que sejam mais interessantes do que o computador, ou que os tire de frente de um computador, de um celular, de um tablet, pelo menos por algum momento. No início pode ser difícil, mas é preciso fazê-lo. No início pode ser difícil porque se a criança, claro, está acostumada sempre no mundo virtual, ela resiste, ela se torna passiva para os apelos do mundo real. Mas a gente consegue, aos poucos a gente consegue, experiência própria. Então, o que nós precisamos fazer é viver a vida ao vivo e direto, como diz Catherine Lecuyer. Isso parece fácil de dizer. Nós precisamos fazer coisas juntos. O nosso sentido comum nos ajuda a perceber que esse é o caminho. A questão é conseguir fazê-lo, a dificuldade é realizá-lo. Promover oportunidades de fazer coisas juntos mesmo, de comunicação autêntica, comunicação humana, com as pessoas e com o mundo real. Aí coloquei uma imagem do chimarrão. As pessoas lá no sul, né, gostam de compartilhar o chimarrão, mas é só uma desculpa. O chimarrão é uma desculpa para juntar-se entre amigos, entre pessoas, se conversar e se comunicar. E quem sabe num desses encontros uma pessoa consegue abrir-se, consegue compartilhar a sua angústia com alguém. A abertura é muito importante, como ontem falava o padre Solano. O Dr. Ítalo Marcilli, que já esteve
fazer alguma coisa gostosa de comer e convidar os amigos e passar a servir as pessoas. Com as crianças